A Carta de Atenas de 1931 surgiu em Atenas, na Grécia, a partir da preocupação em relação à arquitetura em um período de grande crescimento urbano, o que também deu início ao movimento moderno. Foi criada com o intuito de estabelecer uma série de recomendações internacionais de conservação, manutenção e utilização do bem cultural. Mas para entendermos o que de fato foi a Carta de Atenas e qual sua importância histórica, primeiro devemos entender os acontecimentos sociais e econômicos que a antecederam. Da Antiguidade até o final da Idade Média, principalmente na Roma Antiga, o saque de bens culturais era uma prática considerada lícita durante as guerras. O vencedor, como era de costume, destruía propriedades de seus inimigos e saqueava e pilhava seus bens culturais, tal como ocorreu com Partenon em Atenas, em 480 a.C. Já no intervalo entre os séculos XVI e XVIII, principalmente com o Renascimento e posteriormente com o Iluminismo, surgiram as primeiras questões sobre a proteção contra os saques dos bens culturais durante as guerras, devido à valorização do caráter histórico e artístico. Então, nesse momento, nasce a curiosidade e o interesse pelas descobertas arqueológicas de Pompeia, iniciam-se as primeiras escavações na Grécia, dá-se importância à escultura e arte antiga e surgem os primeiros museus como sinal da importância da história. Mas foi a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, que apressou o interesse público pela proteção dos monumentos, visto que aconteceram diversos atos de vandalismo, degradação e o desaparecimento de numerosos monumentos e documentos do passado. A partir disso, a nação francesa passa a discutir meios de proteção para os monumentos, como a criação de documentos e legislações próprias de salvaguarda. Posteriormente, em 1914, ocorre a Primeira Guerra Mundial, que se estende até o ano de 1918. A guerra foi resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados e questões nacionalistas. A guerra provocou a morte de quase 13 milhões de pessoas e deixou 20 milhões de feridos e mutilados. Também modificou o mapa europeu e provocou problemas sociais de desemprego, fome e miséria. As perdas materiais também foram enormes, foram destruídas estradas, pontes e cidades inteiras, além, é claro, de vários monumentos. A guerra constatou a ineficácia dos documentos internacionais redigidos até o momento como medidas protetivas para o bem cultural, com o exemplo emblemático do incêndio da Biblioteca de Louvain, na Bélgica, que destruiu aproximadamente 3.000 livros, 800 incunábulos e 1.000 manuscritos. O pós-guerra resultou na criação da Sociedade das Nações, atual ONU, cujo papel principal seria o de assegurar a paz. No anteprojeto da Convenção da Sociedade das Nações, 1919, constavam políticas de proteção do patrimônio cultural, que posteriormente foram adotadas em outros tratados e convenções. A década de 20 foi marcada pelo cenário de repercussão dos países destruídos na Primeira Guerra Mundial, o crescimento acelerado das cidades e, ao final da década, por uma crise econômica, a quebra da Bolsa de Valores. Toda essa situação coloca novamente o patrimônio histórico edificado e as cidades como protagonista da preocupação de arquitetos e urbanistas. Tudo isso coincide com um período de formação do movimento modernista, que almejava igualar o acesso da população em moradias de qualidade e padronizar edificações visando economia de tempo e dinheiro, onde apenas monumentos de valor notório seriam mantidos. Baseado nesse cenário, surgiu a necessidade de se debater em espaço mundial esses aspectos referentes à definição e gestão do patrimônio. Então, em 1931, se realiza a primeira Conferência Internacional relativa à conservação dos monumentos históricos, organizada pela Sociedade das Nações e pelo Escritório Internacional dos Museus, o que ocasionou o surgimento da primeira carta específica da área de patrimônio, a então Carta de Atenas de 1931, que visava estabelecer diretrizes voltadas para a proteção e conservação do patrimônio cultural. A conferência categorizou as diretrizes em 7 itens principais. 1. Doutrinas e princípios gerais. A Carta estabelece doutrinas e princípios gerais que visam assegurar a conservação dos edifícios através de uma manutenção adequada e regular do patrimônio edificado. Também é recomendado que se respeite a obra artística e histórica do passado, sem prejudicar o seu estilo original. 2. Administração e legislação dos monumentos históricos. A conferência recomenda a proteção dos monumentos históricos, artísticos ou científicos pertencentes a diferentes nações através de legislações e que sejam adaptadas às circunstâncias locais e à opinião pública,
de modo a encontrar a menor oposição possível. Também foi aprovado o direito da coletividade em relação à propriedade privada. 3. A valorização dos monumentos. A Conferência recomenda respeitar o caráter e a fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos no que se refere à construção de novos edifícios, evitando assim publicidades, indústrias ruidosas e a presença abusiva de postes e fios, a fim de conservar sua natureza antiga. 4. Os materiais de restauração. A Conferência aprovou a utilização adequada de materiais modernos, especialmente de concreto armado, para a consolidação de edifícios antigos, com a condição de que não seja alterado o aspecto e o caráter do edifício ao ser restaurado. 5. A deterioração dos monumentos. Nas condições da vida moderna, os monumentos estão cada vez mais ameaçados pelos agentes atmosféricos. E por isso a Conferência recomenda a colaboração de arquitetos e conservadores para a obtenção de métodos aplicáveis para cada problema específico. 6. Técnica de conservação. Na reconstrução de um monumento, a Conferência recomenda a anastilose, ou seja, a recomposição dos elementos existentes ou a utilização de novos materiais caso as partes originais não estejam disponíveis. Entretanto, os elementos de integração devem sempre ser reconhecíveis. 7. A conservação dos monumentos e a colaboração internacional. A Conferência recomenda a cooperação técnica e moral entre os Estados, a fim de favorecer a conservação dos monumentos de arte e de história. É importante notar que nessa reunião foram predominantemente destacados os aspectos relativos ao restauro do edifício individual. Exemplos de utilização da Carta de Atenas. Em 1975, o Partenon passou por um processo de restauração visando a recuperação das colunatas e do peristilo. As técnicas e as ferramentas utilizadas para os trabalhos de restauração são semelhantes às dos antigos artesãos, enquanto o mármore branco usado para completar os elementos arquitetônicos eruditos foi extraído na mesma montanha da antiguidade, o Monte Pentele. Também foi empregado o uso adequado do concreto armado como revestimento de sua substituição, mantendo o aspecto e o caráter original do templo, como é recomendado no item 4 da Carta. A Carta de Atenas foi utilizada como apoio para a restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé do Rio de Janeiro, visto que fora preservada toda a história do monumento. Foi restaurada a técnica da pintura respeitando o método executivo da construção no século XIX, além da marmorização das fachadas e dos interiores. A carta também foi utilizada como auxílio na restauração da estação ferroviária de Joinville, que tinha por objetivo principal o resgate das características originais do prédio construído em 1906 e ampliado entre 1917 e 1919. A pintura externa do prédio foi efetuada na mesma técnica de sua primeira pintura. Todas as camadas de tinta acrílica foram removidas com um soprador térmico. Dessa forma, uma equipe de 5 restauradores descobriu, além da cor da tinta original, pinturas murais em todos os ambientes interiores da estação. Além dos patrimônios citados, a Carta de Atenas serviu de referência para diversos outros monumentos ao longo dos anos. A carta serve de apoio para profissionais que trabalham na área de patrimônio, como arquitetos, arqueólogos ou até mesmo profissionais de outras áreas com interesses voltados à história, visto que trazem recomendações importantes relacionadas à proteção do bem cultural.